Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez me encontro aqui em nosso canal para vos trazer uma mensagem. E esta mensagem hoje está baseada na palavra de Deus que fala de oração, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, está escrito a respeito da oração. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Portanto, o tema da nossa ministração hoje fala de 6 elementos da oração eficaz, citados por Thomas Sincock. E eu estava lendo um artigo na chamada meia-noite e achei muito interessante a respeito da oração, que é tão importante. A oração é fundamental na vida de um cristão, na vida de um servo de Deus. Eu estou relendo, mais uma vez, o livro Heróis da Fé, e a gente percebe que o livro Heróis da Fé fala de 20 homens que se dedicaram a uma vida de oração, como Martinho Lutero, Charles Finney, John Wesley, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards e outros mais, Hudson Taylor, William Carey, todos estes homens que entraram para a história mais próxima a nós eram homens de oração. E a oração é fundamental para a vida de um cristão. E aí nós podemos observar que o primeiro elemento fala de louvor e adoração a Deus. O rei Ezequias de Judá pede libertação da Assíria. No segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15. Está escrito, ele quer uma libertação do Império Assírio. E ele diz, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Outra oração também de louvor e adoração a Deus é a de Moisés, depois que os israelitas cruzaram o Mar Vermelho. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos, gloriosos, que operas maravilhas? Êxodo capítulo 15, versículo 11. Porque a oração precisa, logo no início, louvor e adoração a Deus. Jesus apresenta-nos a oração modelo quando começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós temos outra oração aqui, em virtude da exiguidade de tempo, não vou apresentar todas, porque ainda tem outros elementos, como confissão de pecados, afirmação da palavra de Deus, ação de graças pelas bênçãos de Deus, intercessão pelos outros e súplicas por si mesmo. Se porventura você não é inscrito no nosso canal, no nosso perfil, se inscreva, por gentileza, deixa aí o seu joinha, compartilhe, comente e que Deus te abençoe. Então nós temos o exemplo de Apocalipse 5, 12 a 13, mas não vamos comentar em virtude da exiguidade de tempo. Mas o outro elemento da oração eficaz é a confissão de pecados. Conforme Neemias capítulo 1, do 6 ao 7, a Bíblia nos diz que Neemias orou ao ouvir que os muros de Jerusalém estavam derribados e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. E continua, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias capítulo 1, do versículo 6 ao 7, é a oração de Neemias, confissão de pecados. Temos a oração também de Davi, no Salmo 51, no versículo 3 ao 4, a oração de Daniel, que é muito similar à de Neemias,
Daniel capítulo 9, do versículo 5 ao 6, temos pecado e cometido iniquidades, assim orava Daniel, procedemos perversamente e fomos rebeldes, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. O outro elemento da oração, já falamos, o primeiro, louvor e adoração a Deus, segundo, confissão de pecados, e o terceiro, afirmação da palavra de Deus. É importante, como está escrito em Êxodo, capítulo 32, versículo 3, Moisés, depois do incidente do bezerro de ouro, ele afirma a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 24 ao 25, os apóstolos enfrentando grande perseguição. Eles também, inclusive Pedro faz a exegese do Salmo 2 e aplica para aquele momento que eles estavam passando, os homens se levantando contra ele, assim como vão se levantar contra o Messias no seu segundo advento. Pedro diz que no primeiro, o que Jesus sofreu ali diante das autoridades era uma perseguição, mas Pedro orou ao Senhor, e ele diz: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Então, aí está a afirmação da palavra de Deus. Tem outra afirmação que está no Salmos 90, versículos 1 e 2. Mas nós temos o outro elemento, que é o quarto elemento da oração eficaz, ação de graças pelas bênçãos de Deus. Conforme o Salmo 95, do versículo 1 ao 3. Um salmo. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Aleluia! Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Que coisa maravilhosa é este quarto elemento, ações de graças pelas bênçãos de Deus. Isso é muito importante. A própria Virgem Maria se alegra com a promessa de Deus de que ela daria à luz o Messias. Está lá em Lucas capítulo 1, no versículo 46 ao 49, e depois o 47 e depois o 49. Um salmo também de ações de graças é o Salmo 107, do versículo 21, Salmos 107, versículos 21 e 22. Um salmo: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Que maravilha! E aí vemos também o quinto elemento da oração eficaz, intercessão pelos outros. O apóstolo Paulo pede para a igreja orar, está lá em Colossenses capítulo 4, do versículo 2 ao 3, perseverai em oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Olha aqui como é importante a intercessão. Jesus mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 17, nos versículos 9, do 14 ao 15, nós vemos o Mestre intercedendo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Estevão também pede perdão por aqueles que o apedrejavam. Está em Atos 7,60. E o último elemento, súplica por si mesmo. Ana pede um filho ao Senhor, Jonas de dentro da barriga do grande peixe também, e o Senhor Jesus no Getsêmani: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. São os elementos da oração: louvor e adoração a Deus, confissão de pecados, afirmação da palavra de Deus, ação de graças pelas bênçãos de Deus, intercessão pelos outros e súplicas por si mesmo. Se apreciou a nossa ministração? Em resumo, compartilhe, meu querido, comente, deixe aí o seu like e que Deus possa vos abençoar. Senhor, eu intercedo pelos teus filhos neste momento, que a tua mão esteja sobre a vida